É uma grande alegria sempre que a minha família pode estar aqui com vocês. Realmente é um motivo de nós louvarmos a Deus e é um grande privilégio. Nessa manhã nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que é sobre Jesus, nosso Senhor Jesus, liderança e nossa perseverança na caminhada cristã. Eu peço que todos abram suas Bíblias lá na carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler do verso 7 até o 17. Antes de nós lermos apenas uma palavra de instrução, para nós lermos o texto melhor, esse texto é o que nós chamamos uma palavra esquisita, que é um quiasmo. É como se ele fosse um sanduíche, onde a primeira parte tem relação com a última, a segunda com a penúltima, e até que você tem um centro do texto, que é a parte mais importante. Então não é linear, ele vai se complementando como se fosse um lanche mesmo, que você tem ali as partes iguais, né? E nós vamos fazer a leitura então do verso 7 até o verso 17. Vocês reparem que ele começa falando sobre liderança e ele termina no verso 17 também falando sobre liderança. Após a leitura, ele dizer: essa é a palavra do Senhor, todos que creem respondam com amém, e nós vamos orar mais uma vez, bem brevemente. Todos acharam? Último capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 7 ao 17, diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm o direito de comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu, pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, rogamos que neste momento o Senhor conceda uma porção maior do seu Espírito a cada um de nós, para ampliar a nossa visão de Cristo, renovar a nossa visão sobre liderança bíblica da sua igreja, e conceda o seu poder, ó Espírito, para que possamos todos nós perseverarmos juntos, com ações de graça, com boas obras, com santidade e louvor ao Senhor. Que em tudo isso, Senhor, Tu sejas glorificado em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente precisa começar olhando para esse texto, lembrando do contexto todo da carta aos Hebreus de forma bem breve. Hebreus foi escrito por um autor anônimo, mas inspirado por Deus, por uma comunidade de judeus convertidos à fé cristã, que estavam passando por muitos sofrimentos por causa da fé. Então eles eram judeus, se declaram publicamente agora que confessam Jesus como Senhor e Salvador, e por causa disso estavam sofrendo, a gente vai ver no capítulo 10 que eles estavam sofrendo o espólio dos seus bens, alguns estavam tendo a casa queimada, outros estavam perdendo familiares, perdendo bens materiais, tudo isso por confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. E essa comunidade judaica, de judeus convertidos ao cristianismo, a comunidade cristã de Hebreus, estavam tendo uma tentação muito específica, que era a tentação de abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo. Por quê? Porque no Império Romano da época, o judaísmo era uma religião lícita. Você poderia ser um judeu, praticar a sua religião, porque eles conquistaram essa liberdade no Império Romano.
Então eles poderiam fazer o culto deles, na sinagoga deles, o sacrifício deles, e o imperador romano, os soldados romanos não iriam interferir. O grande problema é que a fé cristã não era lícita. E o grande problema é, bom, estou sofrendo demais morte, luto, perdas, pobreza por causa da fé. Será que se eu voltar para o judaísmo é o mesmo Deus, é a mesma Bíblia do Antigo Testamento? Então acho que eu não vou ter mais nenhum sofrimento, eu não vou perder meus filhos, não vou perder minha esposa, meu marido, meu emprego, minha casa. Estaria adorando na teoria o mesmo Deus. Por que eu não posso voltar então para o judaísmo? E o autor aos Hebreus vai escrever essa carta mostrando o seguinte: olha, Jesus ele é superior ao Antigo Testamento porque ele cumpre o Antigo Testamento. E uma vez que o cumprimento veio, que é o próprio Cristo, o Messias, Jesus, o Senhor, você não pode mais voltar para as sombras, você não pode mais voltar para os tipos que eram o Antigo Testamento. Se você abandonar Cristo para voltar para a religião judaica, o autor dos Hebreus ele vai dizer na carta toda: olha, não há esperança para você. Porque você ouviu o Evangelho, você está abandonando o Evangelho e não há salvação fora de Cristo. Pode ser o que for de ambiente, pode ser a mesma Bíblia, referente ao mesmo Deus, mas fora de Cristo não há salvação. Então é melhor vocês perseverarem em meio ao sofrimento, é melhor vocês morrerem e darem suas vidas pelo Evangelho, do que vocês se afrouxarem, abandonarem a fé em Cristo e voltarem para o judaísmo ou para qualquer outro lugar fora de Cristo. É para isso que os Hebreus foi escrito, para mostrar a grandeza de Cristo, a superioridade de Cristo, e para mostrar que fora dele não há salvação, e que mesmo em meio ao sofrimento e ao martírio, e em meio a toda a dor que o Evangelho pode nos trazer, perseverar em Cristo compensa, porque nós temos Ele se deu por nós, Ele morreu por nós, e nos dá todas as coisas, nos dá a vida eterna, nos dá uma eternidade com Ele. Nós precisamos sofrer por Cristo. É nesse contexto que o autor aos Hebreus está caminhando aqui no último capítulo da sua carta. No finalzinho, ele ainda está trabalhando com o tema da supremacia de Cristo, da perseverança da igreja, dos cristãos, e ele coloca um elemento a mais aqui, que é a nossa submissão à liderança da igreja. E é isso que nós vamos começar a meditar aqui. Ele vai começar a falar no verso 7, lembrem de vossos líderes. E ele termina lá no verso 17, olha, sejam submissos aos vossos líderes. E nós temos um ambiente aqui no Brasil e em grande parte do mundo de uma cultura pastoral podre de ruim, muito ruim, péssimo. Onde você tem dois extremos. O extremo principal é o pastor é um monarca, ele é o rei da igreja, ele manda em tudo e em todos, vocês têm que obedecer de forma inquestionável tudo que foi dito aqui, vocês têm que enriquecer, por assim dizer, e vocês têm que ouvir cada palavra que eu estou falando, independente do que seja fazendo sentido ou não, bíblico ou não. O pastor se torna um monarca, ele é um modelo episcopal, onde você tem inúmeros desastres, inúmeras vidas destruídas por conta de líderes responsáveis, não bíblicos e assim por diante. Esse é o modelo prevalecente no Brasil, no nosso contexto. Agora, um outro extremo que a gente pode cair, e a nossa igreja da Indatuba, ela adota um tipo de modelo congregacional, onde a igreja tem voto, a igreja tem voz, mas nós podemos levar isso por um outro extremo também, do fato de, não, todos nós somos sacerdotes, a reforma resgatou o sacerdócio universal de todos os crentes, toda a igreja ela tem voz, o pastor ele não tem nenhuma autoridade na igreja, a gente manda e desmanda 100% o que o pastor tem que ser, o que ele tem que fazer, a agenda dele, o pastor é apenas uma marionete na mão das igrejas. Nisso, no século XVIII, por exemplo, um dos maiores pastores da história, Jonathan Edwards, homem usado por Deus para ter um grande avivamento no mundo, a igreja simplesmente exclui ele por uma questão minúscula de ceia, da qual o rapaz que fez essa discussão toda se arrependeu depois. Ou seja, a igreja ela toma uma decisão errada por não estar debaixo de uma liderança. Então a gente precisa ter uma visão bíblica, saudável, moderada do que é liderança bíblica debaixo da liderança do único monarca da igreja, que é o Rei Jesus, e como isso se dá na prática. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver o verso 7, 8 e 9 aí em relação com o verso 17 de novo.
Ele vai dizer assim no verso 7: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A grande pergunta que eu fiz para os homens da minha igreja essa semana é: qual que é a relação do verso 7 com o verso 8? Ninguém soube responder, mas é muito simples. Por que ele está começando a falar assim, olha, lembrem dos seus pastores, e aí do nada ele para, como se fosse um versículo isolado, uma teologia sistemática dentro do contexto, e diz, não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual que é a relação de nós lembrarmos dos nossos líderes, a igreja aqui dos Hebreus lembrar dos líderes, e aí de repente o autor dos Hebreus coloca lá essa frase maravilhosa, magnífica, que a gente vai refletir mais na conclusão: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A relação é muito simples, meus irmãos e irmãs. O verso 7 está falando de líderes que já morreram naquela igreja. Ele fala, lembrai-vos. Ele não fala obedecei. O obedecei vem só no verso 17. Ele fala, lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram. Olha só o verbo no passado, vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Essa palavra resultado ou propósito, ela é muito rara no Novo Testamento. Ela aparece só mais uma vez e ela significa saída. Ela tem significado de alguma coisa acabou, agora nós estamos saindo para outro lugar. Ou seja, essa saída significa a parte final da vida dos líderes que morreram por causa da fé, por causa do testemunho. Toda a assembleia na minha igreja diz, olha gente, eu sou o pastor presidente, mas isso não tem glamour nenhum. Isso só significa que quando a perseguição começar no nosso país, eu sou o primeiro da igreja a rodar. O pastor Sauer também, né, pastor? Os pastores que estão em evidência, que representam a igreja, que são os primeiros a ser perseguidos em toda a história, e aqui não é diferente. Esses líderes que eles precisam lembrar, eles já faleceram. É claro que agora eles têm outros líderes também fiéis, que no verso 17 ele vai dizer para obedecer a esses líderes. Mas o ponto é, olha meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Ele não muda. Ele foi o mesmo na vida dos vossos pastores, dos vossos líderes. Eles morreram na fé, agora eles estão na glória. Ele é o mesmo então na vida de cada um de vocês. E Ele vai ser eternamente. Jesus Cristo não muda. Jesus Cristo perseverou esses líderes até o final da vida. E Ele vai perseverar cada um de vocês, porque Ele é fiel para começar e terminar a boa obra que Ele começou em nós. Então, creiam em Cristo. Esse é o chamado aqui, essa é a força do verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que é uma liderança bíblica? A liderança bíblica, a primeira coisa que o verso 7 nos coloca é: lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus. Essa é a primeira e mais importante função, tarefa, característica de um líder bíblico. É alguém que não fala da sua opinião, da sua vontade, dos seus caprichos, mas que abre a palavra de Deus diante da igreja e prega a palavra de Deus. Ou seja, ao se submeter ao líder bíblico, vocês estão submetendo não aos caprichos de um homem, que se dá na maior das igrejas do nosso país, mas à própria palavra de Deus, ao próprio Deus que fala poderosamente na sua palavra. Então esse é o primeiro princípio. Então se um pastor não está pregando a palavra de Deus, importa obedecer a Deus e não os homens. A igreja nenhuma deve obediência a pastor nenhum que está pregando fora do que está escrito na palavra de Deus. Mas uma vez que o homem que Deus levantou para estar na frente de qualquer igreja, quer seja aqui em Indaiatuba e no mundo todo, está abrindo o texto bíblico e expondo o texto bíblico, o prestar conta de vocês não é a nós, é ao próprio Deus. Não importa se você gosta ou não da retórica, se você gosta ou não do ambiente, se você gosta ou não das cadeiras, da liturgia, tudo o que importa é, você vai se submeter ao que está sendo ensinado, à palavra de Deus. Eu lembro muitos anos atrás da minha ordenação pastoral, eu fui falar uma palavra na igreja depois dos pastores terem orado por mim. Eu disse, gente, o meu nome não mudou, tá? Agora não está lá no meu RG, Pastor William. Vocês podem continuar me chamando de William, vocês podem me chamar de pastor também, não tem problema nenhum.
Fiquem à vontade. É engraçado que os membros anteriores me chamam de Will e os membros novos depois dessa data me chamam de pastor. É engraçado lá na igreja essa parte. Mas o que eu falei foi o seguinte, gente, não adianta vocês me chamarem de pastor. Pastor para cá, pastor para lá, é uma coisa bem cultural nossa. Pastor em todo lugar. Se quando eu abro a palavra de Deus, vocês dizem não. Se quando eu abro a palavra de Deus, entra por aqui e sai por aqui. Ou você fala que sim, mas não se submete de fato ao que está escrito na palavra de Deus. Porque a única autoridade que nós pastores temos é a autoridade da própria palavra de Deus, aberta e claramente exposta à comunidade de fé. Não somente isso, não apenas lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus, mas observem o resultado da vida, imitem-lhes a fé. Ou seja, o pastor, ele é alguém não apenas que prega, obviamente é muito óbvio isso, mas é aquele que vive aquilo que ele prega. E isso não exige perfeição, isso exige contrição, arrependimento, humildade, para que a igreja olhe para o homem que está aqui na frente e diz: estou vendo Cristo na vida dele, eu vou imitar a fé dele, porque a fé não é algo que está apontando para ele, a fé é algo que aponta para o nosso Senhor Jesus. O modo como ele cuida da esposa, trata os filhos, cuida da parte financeira, cuida de todos os aspectos que o pastor Sauer muito bem orou por tudo hoje. Eu vou imitar a fé dele. Ele não é perfeito, ninguém é, ele tem as suas falhas, mas quando eu vejo esse homem pecar, eu vejo ele se arrepender, eu vejo ele confessar, eu vejo ele se quebrantar diante de Deus. Observem-lhe o resultado da vida. É claro que isso é para líderes que morreram aqui no contexto imediato, mas isso é aplicado a qualquer líder de qualquer igreja. Hebreus capítulo 11, ele dá uma lista de exemplos de fé do Antigo Testamento que a gente deve imitar. Ele termina essa lista no capítulo 12 com o próprio Jesus sendo nosso paradigma supremo de que nós devemos imitar, ao ponto de que ele foi para a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Nós também devemos suportar os sofrimentos que o Evangelho nos traz. Então o líder, ele prega a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus como exemplo de fé. Verso 17: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não seria útil. A outra característica que ele nos traz aqui é que o pastor que é obedecido pela igreja, ao expor e viver a palavra de Deus, ele é alguém que cuida da igreja em um modo muito específico, como que há de prestar contas diante de Deus. Nós não vamos prestar contas diante de vocês, diante da sociedade, diante de outras igrejas. Nós vamos, cada pastor, os pastores de cada igreja vão prestar contas diante de Deus naquele grande dia. E Paulo fala que isso é um fardo da preocupação de cada igreja que ele tem. Esse peso esmagador que cada pastor tem e só suporta por causa da graça de Deus, é o que torna um líder bíblico e saudável. Alguém que prega a palavra de Deus, alguém que vive a palavra de Deus, mas não numa forma impessoal, de uma forma a cuidar do povo de Deus, prestando contas diante do próprio Deus. E o que ele diz aqui no verso 17? Ao fazer isso, ao se submeter a um líder assim, o pastor, ele vai pastorear com alegria. Vejam, um pastor que ama a palavra de Deus, que quer que o seu povo ame a palavra de Deus e siga a palavra de Deus, ao ver a igreja submissa à palavra pregada, isso enche o coração do pastor de alegria. O contrário ele vai fazer isso gemendo, de dor, de tristeza, porque a igreja não está se submetendo. E aí o tiro pela culatra é que o pastor fazendo isso gemendo não vai ser benéfico para quem? Para a igreja.
Ou seja, quanto mais alegria um pastor tem ao ver a igreja submissa à palavra de Deus, mais é benéfico para a própria igreja. Submetei-vos aos vossos líderes, porque eles vão prestar contas diante de Deus. E aí um resultado é, no verso 9, ainda parte dessa primeira exposição dele aqui da liderança, nós temos assim: não vos deixais levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que procuraram por eles. Então o autor dos Hebreus está falando: olha, não voltem para o judaísmo, é onde você tem inúmeras leis de restrição alimentar, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso não tem benefício algum agora na nova aliança. Mas, quando a igreja se submete a líderes bíblicos, ao ensinar a palavra de Deus de forma correta, clara e poderosa, a igreja não vai ouvir o quê? Falsas e estranhas doutrinas de homens. Falsas e estranhas doutrinas diabólicas, que é tudo o que é contrário ou que não está na palavra expressa de Deus. Ele fala antes: é bom que o coração seja fortificado pela graça. Então reparem, existe uma conexão entre a perseverança do cristão em meio ao sofrimento e a submissão da igreja a uma liderança bíblica que prega, vive e ama a igreja e prega a palavra de Deus. O que o autor dos Hebreus está colocando aqui por implicação é que não existe vida cristã, não existe perseverança na graça do Evangelho, não existe crescimento em maturidade cristã sem uma liderança bíblica e sem todos nós, porque os pastores também se submetem à palavra de Deus, sem que haja uma submissão a uma liderança bíblica. Amém, irmãos? Nós precisamos nos submeter ao que é pregado pelos nossos líderes, para que nós florescemos, frutifiquemos, crescemos em todas as coisas. A segunda parte desse sanduíche, ou desse quiasmo, é o verso 10 e 11, verso 15 e 16, e aí o verso 12 ao 14 é o meio aqui. Vamos ler o verso 10 e 11. Ele diz assim: temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm o direito de comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Verso 15 e 16. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Ao pegar o gancho da comida, das leis alimentares, no final do versículo que nós vimos, aqui no verso 9, ele começa a trazer à lembrança algo do Antigo Testamento sobre os sacrifícios. E ele tem em vista aqui Levítico 16, que é o dia da expiação, e preparando o caminho para falar da morte de Cristo, que a gente vai ver logo mais. Mas ele fala: olha, o sacrifício do Antigo Testamento, os próprios sacerdotes não participavam daquele sacrifício anual no Yom Kippur, no dia da expiação. Eles não tinham uma participação naquilo. E aí a contrapartida, ele vai dizer: agora nós, na nova aliança, todos nós participamos do sacrifício e somos o sacrifício. E esse sacrifício consiste em nós louvarmos a Deus, verso 15, de forma pública. Esse é um sacrifício agradável a Deus. E verso 16, nós repartimos o bem aos outros, porque esse sacrifício Deus agrada. Então nós temos esses dois sacrifícios exemplares da vida cristã: o nosso louvor e adoração a Deus, e as nossas ofertas na igreja, na sociedade, repartir o que Deus nos tem dado a quem precisa. E essas duas atitudes nossas, é como se nós fôssemos o sacrifício lá do Antigo Testamento, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa vida cristã: louvarmos a Deus, amarmos a Deus acima de todas as coisas, amarmos o nosso próximo como nós mesmos, de forma prática, distribuindo os nossos bens com quem tem necessidade. E isso é um louvor, um sacrifício agradável a Deus. E reparem, não percam o contexto de vista.
essas duas partes, lembrando o sacrifício do Antigo Testamento e, de fato, agora o cumprimento disso na nossa vida enquanto adoradores e amando uns aos outros, ela faz parte do quê? De obedecer uma liderança bíblica. Para que os pastores pastoreiam a igreja, pregam a palavra de Deus? Para que nós sejamos um sacrifício de obediência ao nosso Deus. Esse é o ponto, irmãos e irmãs. A obediência ao ministério bíblico, saudável e santo de pastores cristãos tem como esse objetivo, não a obediência em si, mas uma obediência que nos leva a sermos um sacrifício vivo diante de Deus. É isso que Paulo fala, em outras palavras, lá em Efésios capítulo 4. Em Efésios 4, Paulo vai dizer que Cristo Jesus, ele foi entronizado à destra de Deus, ele subiu aos céus após fazer tudo o que ele fez para nos salvar, encarnou, viveu, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu como Senhor do mundo enquanto homem, porque ele já era Senhor enquanto Deus. E o que ele fez? Ele distribui dons na igreja, e parte desses dons é o ministério pastoral, são os pastores. E aí o que Paulo diz? Olha, Deus deu pastores para a igreja, para quê? Para que todos os santos, toda a igreja, sirva uns aos outros. O ministério significa servir uns aos outros, para que todos nós cresçamos juntos e não sejamos mais como meninos levados para um lado para o outro com todo o vento de doutrina. Ou seja, os pastores servem para quê? Para a igreja poder servir, e cada um, debaixo do dom que Deus deu para cada um, servir uns aos outros, para o crescimento mútuo nosso. Isso que é um pastor. Não é uma estrela, não é um super pop, não é alguém que faz um show, um espetáculo aqui, e vocês aí da plateia nos servem. É o contrário. Na verdade é o contrário. Nós aqui servimos para que vocês se destaquem para a glória de Deus e sirvam uns aos outros. E aí quando Paulo fala de pastor lá em Efésios 4, ele coloca um adjetivo que é mestre, pastores mestres. E o pastor, ele é mestre, não somente ele deve dominar e ser dominado pela palavra de Deus, mas ele também deve ser um mestre no sentido analógico, ilustrativo de um maestro. Ele é alguém que está aqui, maestrando, conduzindo para que a igreja esteja no ritmo da graça de Deus, na harmonia da canção do Evangelho. Para que eu consiga olhar para vocês, o Saor olhar para vocês, olhar para a minha igreja lá em Indaiatuba e olha, irmão, você tem esse dom, olha que maravilha, que glória a Deus por isso. Você vai nos servir a igreja dessa forma. O outro, você vai servir dessa forma. E aí Paulo em Romanos 15, ele olha para o seu ministério de pregação e ele diz, olha, eu prego para os pagãos, para os gentios, e quando eles se convertem pela pregação do Evangelho, eu sou como um sacerdote, e eu ofereço eles, os convertidos, como um sacrifício a Deus. Essa é a figura de um pastor, servir como o primeiro que morre enquanto sacrifício, para que a igreja seja oferecida e seja de fato um sacrifício a Deus, um sacrifício agradável, santo, alegre, voluntário, integral, diante de Deus e diante uns dos outros. É isso que o argumento de Hebreus, o fluxo de Hebreus está nos conduzindo para. E aí nós temos o meio do texto, que é o verso 12 ao 14, que é onde o autor quer chamar a nossa atenção, é o centro, é a parte mais importante do texto. Olha o que ele diz no verso 12: por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Vamos parar um pouco por aqui. Ele acabou de falar no verso 10 e 11 sobre o sacrifício anual, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava 2 animaizinhos ali. Um ele matava e pegava o sangue e ia lá no Santo dos Santos aspergir em cima ali da tampa da arca da aliança. O outro ele colocava a mão firme e confessava todos os pecados dele e do povo de Deus. Pegava esse animalzinho, esse bode, lançava no deserto, e isso era um símbolo
de que aquele animalzinho inocente está sobre ele os pecados do povo de forma simbólica, e esses pecados ele vai levar para o deserto, e ele vai morrer no deserto, e os pecados foram afastados do povo de Deus agora, na vida daquele animalzinho inocente. O autor dos Hebreus diz no capítulo 8 e 9, olha, isso é apenas sombra. Esses animaizinhos não poderiam de fato tirar pecado nenhum de ninguém. Esses animaizinhos, eles apontavam para o seu cumprimento supremo, que é quando o Cordeiro de Deus se entrega na cruz. E aí sim, Jesus na cruz, fora de Jerusalém, no monte do Calvário, se entrega por nós. E todos os pecados do povo de Deus, antes dele, depois dele, do primeiro ao último eleito, são pagos. Os pecados de Abraão, de Davi, de todos os santos do Antigo Testamento, não foi aqueles animaizinhos que pagaram, eles apenas adiaram, eles apenas apontaram. Agora Cristo Jesus, que é o verdadeiro Yom Kippur, Ele é o verdadeiro expiação, Ele é o sumo sacerdote e sacrifício final. Ele sofreu por nós, fora da cidade, excluído do povo de Deus, excluído da sociedade, excluído, o mundo não o quis. E é esse sangue que nos lava de todos os nossos pecados. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo morreu por nós. E qual é a consequência disso? Verso 13. Saiamos, pois, até ele fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu, pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos aqui virá. É isso que é a vida cristã, é sairmos para fora da cidade, simbolicamente falando, é levarmos a cruz, o sofrimento, a vergonha, a dor. Ele está dizendo, Hebreus, não voltem para Jerusalém, não voltem para o judaísmo, saiam até Jesus, fora do arraial. É isso que o Evangelho nos promete, é isso que nos espera, sofrermos por causa do Evangelho, sermos excluídos por causa do Evangelho. É isso que significa saiamos a Ele fora da cidade. A sociedade não nos suporta, levando a sua afronta, a sua vergonha, porque nós não temos um lugar permanente aqui, nós somos peregrinos, nós somos estranhos a essa terra, mas nós aguardamos a nova Jerusalém que descerá do céu naquele grande dia. E de novo, contexto todo aqui pastoral e de sacrifício. Os pastores, eles são aqueles que vão à frente. É por isso que Hebreus, ele não usa a palavra pastor, ele não usa a palavra presbítero e ele não usa a palavra bispo, que são sinônimos para falar do líder da igreja do Novo Testamento. Ele usa a palavra líder. O líder, essa palavra líder, ela tem uma conotação militar. É aquele que vai na frente da batalha. O pastor é aquele que toma a cruz, toma a vergonha de Cristo, toma o Evangelho e sai para morrer. É por isso que no verso 7 você já tem líderes mortos, porque eles são líderes de fato. E o que os pastores fazem? Olha, eu estou aqui, imitem a minha fé, eu estou crucificado com Cristo, estou levando a vergonha do Evangelho. O ministério pastoral, portanto, serve para conduzir as ovelhas de Cristo para a morte, para a vergonha, para perseverar em meio a toda essa dor, que uns têm mais ou menos, lugares do mundo têm mais ou menos, mas todo cristão sofre pelo Evangelho. Em um nível ou outro, nós sofremos com alegria, abraçando o sofrimento, dando graças a Deus por um luto, por um câncer, por um sofrimento, perdi o emprego por causa do meu testemunho do Evangelho, não importa, nós saímos a Cristo. E a liderança bíblica é isso, ela não nos leva ao palácio de Faraó, ela nos leva ao Gólgota, ela nos leva à cruz do nosso Senhor Jesus. Saiamos, pois, até Ele, assim como seus líderes já fizeram, estão fazendo agora, levando o seu vitupério, a sua vergonha, porque aqui, meus irmãos e irmãs, nós não temos lugar permanente. É para isso que os pastores servem, para conduzir o povo e lembrar, olha, lembrem-se, domingo após domingo, dia após dia, nós não somos daqui, deste mundo caído,
Nós somos já da nova criação e aguardamos ela ser consumada na volta do nosso Senhor Jesus. Para concluirmos, uma conclusão teológica e prática importante para nós aqui. Leiamos, pois, de novo o verso 8 do capítulo 13, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente precisa se perguntar, em que Jesus é o mesmo ontem? Porque um católico romano ele pode olhar para isso e dizer, olha, Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então assim como ele morreu na cruz uma vez, então ele continua sendo morto, ele continua sendo crucificado na missa. Não é nesse sentido, obviamente. Em que sentido Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Desde o capítulo 1, o autor dos Hebreus está falando, olha, Jesus é Deus. Jesus é o Criador do universo. Ele é o sustentador do universo, Ele é o Rei do universo, os anjos de Deus o adoram e o obedecem, Hebreus capítulo 1. Ele é o mesmo em sua pessoa, Ele é imutável e Ele é eterno. Em sua eterna imutabilidade é onde nós encontramos o fundamento da nossa fé. Conectando com tudo que nós estamos vendo, Ele é o mesmo em seu ser. É o mesmo amor que Ele sente por nós, não muda. Desde antes da criação do mundo, desde antes do verbo dizer haja luz, desde antes de Jesus criar o universo, Ele nos ama. E o apóstolo João em Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, já estava no plano da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, que Jesus morreria por nós, por cada um do seu povo. E esse amor não muda. A sua misericórdia não muda, a sua graça não muda, o seu ódio em relação ao pecado, a sua ira contra o pecado não muda, a sua santidade e justiça também não muda. Em sua pessoa, em seus atributos, Jesus Cristo, Ele é eternamente estável, eternamente imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo em seus ofícios, como profeta supremo, Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer que no passado Deus falou aos pais de muitas maneiras, mas agora nos últimos dias, inaugurados por Cristo, Deus nos fala pelo Filho. Ele é o profeta final e a palavra que Ele mesmo prega. Ele é o mesmo enquanto Rei, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o seu reinado não muda, independente do que acontece aqui embaixo. Cristo está no trono, governando cada milímetro deste universo incontável. E Ele é o mesmo como sacerdote. Ele intercede por nós, ininterruptamente, diariamente, por assim dizer, diante de Deus. É isso que toda a carta aos Hebreus está dizendo para nós. Jesus é Rei, Jesus é a palavra final de Deus, e Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E portanto nós temos acesso a Ele. E portanto, os recursos que Jesus nos disponibiliza não mudam. Para perseverar na fé, Ele nos dá os mesmos meios de graça de sempre. Oração, Bíblia, comunhão com os santos. E aqui nós temos esse importante meio de graça, liderança bíblica. Esse é o meio do qual nós vamos perseverar. Quando nós olhamos para Cristo, vemos que Ele não muda, uma imutabilidade e uma eternidade que faz nossa cabeça explodir. Você já parou para pensar no fato que Jesus Cristo, que morreu por você e por mim, não tem um início? É isso que Hebreus 7 vai dizer, Ele não tem início de dias. E não tem fim também, Ele sempre existiu na comunhão perfeita e infinita com o Pai e com o Espírito, e Ele não muda. Essa imutabilidade e essa eternidade é o que faz nós perseverarmos em meio ao sofrimento, debaixo de uma igreja bíblica e de uma liderança bíblica da palavra de Deus. É essa imutabilidade de Cristo que dá estabilidade para os pastores, por exemplo. Se Jesus mudasse, o que seria dos pastores? Não haveria nada. Mas pare para pensar,
O pastor está diante de uma igreja que, passou anos bons, agora está passando anos difíceis, agora está passando por luto. Um pastor pode no mesmo dia de manhã fazer um casamento e à tarde fazer um velório. E ele passa por esse turbilhão de coisas. Mas um pastor, ele não deve olhar para nada a não ser Cristo Jesus. Não importa da alegria do casamento, num velório, na apresentação de um bebê, num batismo, ou às vezes alguém saindo da igreja, abandonando a fé, em meio a esse turbilhão de circunstâncias, emoções, estados que a igreja e os pastores passam, nós olhamos para aquele que é a nossa âncora, para aquele que é estável, para aquele que não muda, Jesus Cristo, nosso Senhor. E não somente Ele dá estabilidade ao ministério pastoral que olha para Ele, mas Ele nos dá estabilidade para a nossa fé. A gente olha para os pastores e imita a fé desses pastores. Por quê? Porque, vejam, verso 7. O Cristo que aqueles pastores criam, eles morreram por causa de Cristo. Agora eu vou imitar a fé desses homens que morreram. E Jesus não mudou. Jesus não, agora tudo bem, eu vou livrar vocês, eu fiquei um pouco mais ameno, por assim dizer. Não, é o mesmo Cristo que é Senhor, que exige tudo de nós. Exige tudo de nós, e ao olharmos para Ele, é que nós temos a nossa perseverança. E por último, o verso 9, lembram que fala Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Aí no verso 9 ele diz, olha, fortifiquem-se na graça e não ouçam doutrinas estranhas. Se Jesus Cristo é o mesmo, a sua palavra é a mesma, a doutrina bíblica é a mesma, e a igreja tem crido no mesmo fundamento de doutrinas essenciais nesses 2000 anos. Então, ao olhar para a eterna imutabilidade de Cristo, nós sabemos que existe uma porção de verdades que são inegociáveis e que nós não vamos ouvir falsas doutrinas. E a doutrina de Cristo, ela permanece perseverante até a sua volta. E a última pergunta, bem prática para nós. Jesus tem sido o mesmo para você? Objetivamente, sim. Mas talvez subjetivamente você tenha começado a olhar para o mar bravio ao seu redor, e assim como Pedro, você começa a afundar, porque não está olhando para Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo não muda para você. O mesmo Cristo que você encontrou no começo da sua conversão, o mesmo Cristo que tem te encontrado ao longo da sua vida cristã, Ele é o mesmo hoje, neste momento. Ele te ama igual. Ele quer a sua santidade igual. E você pode correr para Ele igualmente falando. Porque você continua pecador, você tem os seus altos e baixos, você sofre, você tem as suas preocupações da vida, você tem os seus problemas financeiros, seus problemas familiares. Olhe para Cristo. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Olhar para qualquer outra coisa ao redor é loucura e é afundar no mar do desespero e do caos. Mas nele nós temos nossa âncora, e Hebreus vai dizer que essa âncora, ela não está lá embaixo, mas ela rasga os céus, e ela está à direita de Deus, quer dizer que Ele nos representa diante de Deus, e portanto quando Deus olha para nós, no momento da nossa conversão, por toda a eternidade, Ele vê Cristo em nós, e o seu olhar gracioso e amoroso não muda, porque o Cristo que nos reveste é o mesmo, e é assim que nós vamos perseverar em meio a essa tribulação, que é a nossa vida, que é este mundo caído, numa igreja saudável e bíblica, debaixo de uma liderança bíblica, para nós sermos um sacrifício agradável a Deus, e sair até Jesus, fora do arraial. Amém? Vamos orar? Tem um momento brevíssimo de oração particular, silenciosa. Confesse os pecados diante de Cristo, corra para Ele, porque Ele não muda, Ele está de braços abertos. Ele disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora quem vir a mim. Eu já vou orar para encerrar o sermão. Senhor, o que é a nossa vida? Apenas uma sombra que passa.
E nós somos tão volúveis, nós somos tão mutáveis, que essa mutabilidade seja boa, porque o Senhor trabalha em nossas vidas para nos mudar à imagem de Cristo. Que nós sejamos como ovelhas para o matadouro, sabendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, a angústia, nudez, fome, perigo, espada. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nós estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem anjo nenhum no céu, nem profundidade, altura, nada nessa criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o imutável, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que morreu por nós, que nós venhamos a segui-lo com a cruz nas costas, alegria nos lábios em louvor, pregando a sua palavra. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida, do pastor Saor e de todos que exercem liderança aqui na igreja em Indaiatuba. Não somos nada, somos os piores dos pecadores, os principais, mas que a sua graça cresça em nossas vidas e que o Senhor nos dê a alegria de pastorearmos uma igreja que está submissa à sua palavra, nos dê sabedoria, nos dê constância, e nisso tudo a igreja e os seus pastores só têm em Cristo Jesus. Que o seu Espírito conduza o nosso olhar a Ele, um olhar de fé, os olhos do nosso coração, e que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus, amém.